Aqui no estúdio. Andresa, eu vou aproveitar que eu estou falando sobre esse assunto com o Felipe, que é essa manifestação do Nicolas Ferreira sobre o PL da dosimetria, dele bater na porta do Davi Alcolumbre, pedindo que isso seja pautado muito em breve. Eu também queria ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Oi, Neila, todo mundo que está acompanhando o programa. Pois é, se eu não me engano, esse vídeo teve mais de 100 milhões de visualizações, né? Mais um vídeo viral que o Nicolas Ferreira faz nas redes sociais e com isso ele está conseguindo pautar a política, né? Você trouxe bem a força do Nicolas, não só na agenda política do país, como eleitoral em Minas, né? Que é um dos principais colégios eleitorais do país. Ontem, no Panorama Eleições, a gente estava comentando, né? Que ganha a eleição o presidente da República que tiver votos ali, que ganhar em Minas, né? Então, é um colégio eleitoral importante e o governo não consegue ninguém com o tamanho do Nicolas para ocupar esse espaço, né, de pautar o debate público. Então, que também o governo é muito analógico, né? O presidente Lula vive falando que nem utiliza celular. E o Nicolas, por ali, tem conseguido fazer com que o governo tenha ali bastante desgaste, né, com essas agendas que ele está colocando. Com relação a esse ponto específico, o desgaste para o governo é porque o presidente Lula vetou essa medida e, como o Felipe estava dizendo, pode sofrer uma derrota no Congresso. O governo sofreu uma derrota no Congresso a essa altura do campeonato, faltando 6 meses para as eleições, mostra, né, a fragilidade do governo, da sua base de apoio, e quem está no Congresso é todo mundo que vai tentar a reeleição. Então, é um cálculo político também que se faz de medir a temperatura do apoio ao governo a partir de medidas como essa. O Nicolas, ao colocar essa agenda, também faz um aceno para a direita, né? Eles estão ali um pouco atritados nesses últimos tempos, né? O Eduardo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro tem usado as redes sociais também para falar bastante dessa questão, né? Dos presos pelo 8 de janeiro, que esse assunto não pode ser esquecido. Então, o Nicolas, com esse movimento, me parece que faz ali um freio de arrumação para tentar colocar esse assunto em pauta. O que está acontecendo no Brasil é que você tem o Davi Alcolumbre no Congresso, que é um chantagista, né, que utiliza a cadeira de senador, de presidente do Congresso e do Senado, para obter o que ele deseja. E vamos lembrar que ele não chegou nesse lugar à toa, né? Ele foi eleito pelos senadores, inclusive, né, pelos petistas e pela base de apoio do governo Lula. O Davi Alcolumbre chegou lá com esse apoio, assim como o Hugo Mota também foi eleito praticamente por unanimidade pela base de apoio do governo, pelo Centrão e pela oposição. Por isso que quando a gente cobre esse assunto das candidaturas às presidências da Câmara e do Senado, tem tanta importância, porque depois as consequências vêm e as consequências são grandes. Tem o governo também pressionando o Davi Alcolumbre para colocar em votação o nome da indicação do ministro do Supremo, o Jorge Messias, que é um absurdo, Neila. O governo não consegue sequer nomear um ministro do Supremo, porque o Davi Alcolumbre não pauta essa votação dentro do Senado, porque está chantageando o governo para atender aos seus interesses particulares, seja apoio lá no estado dele, lá no Amapá, seja liberação de recursos de emenda, seja nomeações em cargos políticos. Fica ali essa chantagem do Davi Alcolumbre, mas volto a dizer que o Davi Alcolumbre chegou lá com o apoio do Palácio do Planalto, que não lançou nenhum candidato para que ele ocupasse esse espaço. Então agora tem que lidar com as consequências de um governo que está refém do Congresso e não sabe lidar, né, com aquilo ali. Essa semana houve acontecimentos com muitas camadas, é uma cebola que eu vou descamar aqui com você. Começa com a sua apuração, trazendo que o presidente Lula talvez não fosse o candidato à presidência da República, talvez não mantivesse ali o seu posicionamento para ser o candidato à presidência da República neste ano. Muita gente veio desmentir, principalmente ali os aliados mais próximos do presidente da República, a gente vai trazer isso também. Aí veio o presidente da República naquela entrevista ao ICL, entrevista muito fechada, organizada, controlada, até porque o presidente Lula não concede entrevistas que não sejam controladas e já organizadas. Nada daquilo ali não deixou de ser organizado, eram perguntas já preparadas, claro. Um dos entrevistadores é
funcionário do governo, né? Trabalha para a EBC, o jornalista Leandro Demore, né? Então ele está na folha de pagamento do governo e estava ali entrevistando o presidente da República, né? E o que eu quero dizer com tudo isso é que na fala do presidente Lula, ele ainda fala sobre a questão do ministro Alexandre de Moraes. Olha, para o companheiro Moraes, eu dou parabéns pela sua trajetória e pela questão do 8 de janeiro e disse a ele para que se declare impedido na questão do Banco Master. E eu vou chegar lá, porque tem muita coisa, então, vamos falar de tudo isso. A gente começa falando sobre essa questão da incerteza do presidente Lula ser o candidato do PT para a reeleição em 2026. Você trouxe isso, muita gente veio desmentir. Há mesmo essa possibilidade? Então, isso é algo que estava se falando muito, tanto em Brasília, tanto na política, inclusive no PT e também ali no mercado financeiro, que a gente costuma dizer ali, a Faria Lima. Então, o que eu trouxe foi jogar luz sobre um assunto que está todo mundo comentando. Afinal, o Lula vai ser ou não candidato à presidência da República num cenário em que o Flávio Bolsonaro mostrou uma viabilidade eleitoral. O Flávio já empatou com o Lula nas pesquisas e agora já aparece à frente do Lula dentro da margem de erro. Então, na avaliação dos caciques do Centrão, que tem uma visão privilegiada da política, senão eles não controlariam a política, né? Hoje a política está na mão do Centrão. Se o Flávio Bolsonaro passar o Lula para além da margem de erro, eles apostam que o Lula pode inventar uma desculpa para não disputar e não sair humilhado, né, no final da sua carreira política, porque perder para o Flávio Bolsonaro, que tem no currículo o fato de ser filho do Jair Bolsonaro, apenas seria muita humilhação para o Lula, que tem aí 58 eleições nas costas, né? Ter 3 vitórias e está querendo partir para sua 4ª vitória aí com 81 anos. Essa questão da idade eu estou trazendo porque também é um tema que está dentro desse pacote das pessoas avaliando se o Lula será ou não candidato. Não é a primeira vez que o Lula coloca em dúvida, né? Lá atrás ele disse, olha, se eu estiver bem de saúde, eu vou ser candidato. Então agora a gente está vendo a Janja filmando o Lula na academia para mostrar, né? Parece que quase ela deve obrigá-lo, né? Aí na academia, para mostrar que ele está bem de saúde. Aliás, fazer um parênteses aqui, o governo devia lançar um programa, né? Para estimular as pessoas a irem para a academia, porque não é todo mundo que tem condições de frequentar uma academia. Cadê o Ministério aí dos Esportes, né? Que eu nem sei se existe. Eu não sei nem se existe, porque a gente também nunca pergunta. Ouviu falar, mas poderia ser uma boa ideia. Estão me dizendo aqui que existe. Olha lá. A gente estava fazendo ironia aqui, porque é claro que o Ministério poderia pegar esse gancho, né, e fazer, né, o Meu Esporte Minha Vida, que seria muito importante. Era até o Fufuca, estimular. Ainda é o Fufuca com essas descompatibilizações? Boa pergunta. Jorge André. O famoso Jorge André. Então, assim, que a gente só vai descobrir se participar de um escândalo, porque ninguém nunca ouviu falar nesse ministro. Então, podia lançar o programa aí, né, Minha Academia, Minha Vida, para estimular mesmo as pessoas a fazerem exercício, porque isso faz muito bem para a saúde. Se as pessoas estiverem bem de saúde, menos custo para o Sistema Único de Saúde. Errata não é Jorge André, é Paulo Cordeiro. Mas podia ser o Jorge André que também. Pode ser também, que não muda nada. Pode ser João, pode ser Antônio. Não muda nada no nosso cenário. Vai continuar sem nenhum programa que a gente tenha conhecimento. Lembrando que no início do governo era Ana Moser. Essa a gente sabe quem é, mas foi demitida para colocar um homem do Centrão. Mas voltando aqui da nossa curva, aqui na Estrada de Santos, o presidente Lula, então, tem muitas questões ali que estão sendo colocadas em torno disso. Aí ele vai dar essa entrevista num ambiente controlado, que provavelmente a pergunta foi feita para ele dizer não, claro que eu sou candidato, né, para desmentir a nossa reportagem aqui do Metrópolis, porque foi isso que o ministro do marketing do Lula fez, que é inacreditável, né, que o marqueteiro do Lula seja ministro, esteja lá, o TSE realmente está cochilando. E o líder do governo no Senado também deu uma entrevista aqui para o Metrópolis dizendo que era 0 a chance. Então foi perguntado para levantar a bola para o Lula confirmar a candidatura. O que o Lula fez? O Lula disse que ainda estava avaliando se seria candidato ou não. Ele não deu um motivo, né, também nem foi perguntado, o que mostra que eles foram surpreendidos pela resposta. Não deu um motivo por que é que ele ainda está avaliando. É claro, Neila, que o Lula é presidente da República, é o nome mais importante da esquerda. Então, é um cenário bastante difícil se avaliar que o Lula não estará nesta eleição. Mas tem vários componentes aí que fazem com que este assunto esteja na agenda. Um deles é
uma pesquisa que foi feita já sem o nome do Lula, para testar a viabilidade, né, do Fernando Haddad, do Camilo Santana, que são outros petistas. Então, isso indica que está, sim, sendo, pelo menos, sonhado por alguma parte aí de quem comanda as eleições, um cenário como esse, né? O que muito me surpreende é essa pesquisa com o Camilo Santana. Exatamente, que é quem o Lula está colocando ali no banco de reservas. Outro fato bem colocado, Camilo Santana foi o ministro da Educação do Lula e se desincompatibilizou, mesmo não dizendo que não vai disputar nenhum cargo político. Então, por que diabos ele saiu do ministério? Então, esse é mais um elementozinho ali que se coloca que ele estaria no banco eu ia falar dos réus, mas é no banco de reserva, para saber se o Lula não for candidato, coloca lá o Camilo. Porque o Haddad, que é o nome nas pesquisas que tem o maior potencial eleitoral, até porque já foi, né, candidato à presidência da República, fica um recall, o Haddad está nas eleições para o governo de São Paulo, vai disputar contra o Tarcísio e também se mostrou viável eleitoralmente. As pesquisas mostram que o Haddad vai ser uma pessoa competitiva ali, a despeito do que se imaginava antes dele entrar na eleição. Então, eu brinco que o Haddad é o seguinte: você tem uma empresa privada e você é um gerente, mas tem um cargo ali de diretor. Mas não tem ninguém para fazer o seu trabalho como gerente. Você não preparou o seu sucessor. Então, o Haddad é essa pessoa. Vai perder o cargo de diretor porque só ele pode disputar a eleição com o Tarcísio ali um pouco de igual para igual, como as pesquisas estão mostrando. Então, tem vários elementos aí que colocam que o Lula pode jogar a toalha e não disputar a reeleição, o que é muito difícil, porque se a direita continuar se matando, os candidatos da direita, porque eles estão falando um mal do outro e esquecendo o Lula sozinho na raia da piscina, então dizem até que o Lula pode vencer em primeiro turno, porque essa turma aqui está disputando os mesmos votos e o Lula se beneficiaria disso porque não está disputando os votos da esquerda com ninguém. Então tem vários cenários, a eleição é como nuvem, assim como a política, elas vão mudando a todo momento, então vai depender muito da viabilidade eleitoral do Flávio Bolsonaro e de como que a direita vai tratar isso. Se a direita se organizar para todos os candidatos da direita, que é o Flávio, o Renan, o Caiado e o Aldo Rebelo, os 4 batendo no Lula, é claro que eles desgastam mais o Lula numa eleição em que a rejeição vai falar bastante. Então, está nas mãos da direita se o Lula vai ganhar no primeiro turno ou se o Lula pode perder a eleição para o Flávio Bolsonaro, e aí um cenário de que ele poderia desistir da candidatura. Eu não me lembro agora a data em que ele poderia, acho que em agosto, se a produção puder me socorrer, é o prazo final para o registro, né, da candidatura. Então, até agosto a gente vai ver muita gente no PT nervosa com essa possibilidade do Lula, né, ser ou não candidato à presidência da República.